Imagine um país onde o caos urbano parece não ter fim. E não, eu não estou falando da Índia ou de Bangladesh. Estou falando de um lugar onde arranha-céus modernos surgem lado a lado com favelas flutuantes feitas de madeira podre, água escura e um cheiro constante de lixo queimando. Um cenário onde buzinas, gritos, fumaça e comida de rua servida em meio à sujeira criam uma atmosfera que, à primeira vista, lembra muito os mercados caóticos do sul asiático. Mas aqui, tudo parece ainda mais intenso, mais desorganizado e completamente imprevisível. Estou falando da Nigéria, o gigante da África, um país repleto de energia, berço de algumas das culturas mais influentes do continente e, ao mesmo tempo, marcado por contrastes tão extremos que desafiam qualquer lógica humana. Mas apesar de tudo isso, o país possui paisagens que parecem saídas de outro mundo. Praias de águas azul turquesa, savanas infinitas, formações rochosas colossais, florestas tropicais densas e até cachoeiras escondidas entre montanhas. É como se a Nigéria fosse formada por dois universos completamente diferentes convivendo no mesmo território. No vídeo de hoje, iremos explorar na verdadeira Nigéria, um país vibrante, complexo, fascinante e, ao mesmo tempo, brutal, onde cada esquina revela uma nova história, um novo choque e uma nova realidade difícil de acreditar. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdos incríveis para vocês. Número 1. Geografia. A Nigéria está localizada na África Ocidental, ocupando uma das posições mais estratégicas do continente. Banhada pelo Golfo da Guiné no Oceano Atlântico, ela faz fronteira com Benin a oeste, Níger ao norte, Chad ao nordeste e Camarões a leste. Sua localização privilegiada transformou o país em um ponto de encontro de povos, culturas e rotas comerciais por séculos. Com mais de 923 mil quilômetros quadrados, a Nigéria possui um território gigantesco e extremamente variado. Essa diversidade geográfica cria contrastes marcantes entre regiões que parecem pertencer a mundos totalmente diferentes. No sul, o clima é quente, úmido e marcado por florestas densas, extensos manguezais e áreas pantanosas que se estendem por quilômetros. À medida que se viaja em direção ao centro, a paisagem muda completamente. Surgem planaltos rochosos, vales profundos e formações naturais impressionantes. É nessa região que rios como o Níger e o Benue se encontram, formando uma das bacias hidrográficas mais importantes do continente, responsável por irrigar plantações, abastecer milhões de pessoas e definir o ritmo de vida das comunidades. Já no norte, o cenário se torna árido, seco e cada vez mais desafiador. A vegetação dá lugar a savanas amareladas e áreas semiáridas que avançam rumo ao deserto do Saara. Essa combinação de ambientes faz da Nigéria um dos países mais geograficamente diversos da África, um verdadeiro mundo dentro de outro mundo. Número 2. População. Com um pouco mais de 230 milhões de habitantes, a Nigéria é simplesmente o país mais populoso da África e um dos gigantes demográficos do mundo. O crescimento populacional é tão rápido e tão intenso que especialistas afirmam que, em poucas décadas, a Nigéria pode ultrapassar os Estados Unidos e se tornar o terceiro país mais populoso do planeta. Um dos aspectos mais marcantes da população nigeriana é sua imensa diversidade étnica. O país abriga mais de 250 grupos étnicos, cada um com sua própria língua, tradição, culinária e modo de vida. Entre os maiores, destacam-se os Hausa Fulani no norte, os Yorubá no sudoeste e os Igbo no sudeste. Essas três etnias formam a espinha dorsal cultural do país e influenciam fortemente a política, a economia e até os conflitos internos. A diversidade linguística da Nigéria também impressiona. Existem mais de 500 idiomas diferentes falados pelas comunidades locais. Apesar dessa variedade, o inglês é a língua oficial, legado do período colonial britânico, e funciona como ponte entre os diferentes povos. Quanto à religião, o país é dividido quase ao meio, formando um contraste que influencia fortemente a sociedade. No norte, predomina o islamismo, com regras culturais rígidas e forte influência da lei Sharia. No sul,
o cristianismo é dominante, com igrejas gigantes, cultos animados e celebrações que movimentam bairros inteiros. Além dessas duas, ainda existem religiões tradicionais africanas que persistem há séculos, com rituais, espíritos, máscaras, oferendas e práticas ancestrais que atravessam gerações. Outro aspecto impressionante é que a Nigéria é um dos países mais jovens do mundo. Quase metade da população tem menos de 18 anos. Com isso, o país enfrenta uma pressão gigantesca por educação, emprego e infraestrutura, uma demanda que cresce muito mais rápido do que o governo consegue acompanhar. Mesmo assim, o povo nigeriano é conhecido por sua resiliência, criatividade e alegria. Número 3. Favela flutuante. No coração de Lagos, a maior cidade da Nigéria, existe um lugar que desafia qualquer explicação lógica: Makoko, a maior favela flutuante da África e um dos assentamentos humanos mais extremos do planeta. Construída sobre as águas poluídas da Lagoa de Lagos, Makoko parece uma cidade independente, formada por milhares de casas de madeira sustentadas por estacas finas que afundam e rangem com o movimento da maré. Não existem ruas tradicionais. Tudo é feito por canais, onde pequenas canoas substituem carros, ônibus e motocicletas. Crianças navegam sozinhas desde cedo, mulheres vendem peixe fresco de barco em barco, e homens se movimentam em pequenas embarcações improvisadas com pedaços de madeira. A sensação é de estar em um labirinto flutuante frágil, onde cada palafita parece à beira do colapso. Para você ter uma ideia, Makoko abriga mais de 200 mil pessoas. A maioria dos moradores pertence ao povo Egum, que há gerações vive da pesca e constrói suas casas sobre a água. Makoko nasceu como uma vila de pescadores, mas cresceu sem controle, empurrada pela pobreza extrema e pelo aumento populacional da cidade. Hoje, muitas famílias dependem exclusivamente da pesca para sobreviver, mesmo que o peixe venha dessas mesmas águas contaminadas. Outros trabalham como remadores, vendedores ambulantes ou catadores de materiais recicláveis, numa luta diária por algumas poucas moedas. E por incrível que pareça, Makoko tem escolas mesmo que sejam improvisadas, igrejas, pequenos comércios e serviços que surgem de maneira espontânea. Apesar disso, a falta de saneamento básico e de eletricidade é um problema constante. A água onde as pessoas pescam, tomam banho e se locomovem é a mesma onde o lixo é descartado, e o risco de doenças é altíssimo. Ainda assim, as famílias resistem, mantendo suas tradições, sua comunidade e sua única forma de sobreviver. A favela também enfrenta ameaças constantes. O governo já tentou remover moradores várias vezes, alegando problemas ambientais e riscos de desabamento. Mas para quem vive ali, Makoko é a única opção. Eles resistem porque não têm para onde ir, criando uma comunidade que, apesar das dificuldades extremas, se mantém unida. Para quem visita ou pesquisa o local, fica claro que Makoko não é apenas uma favela, é um retrato cru da resistência humana. E aí, você conseguiria viver aqui? Número 4. Vida sem confortos básicos. Viver na Nigéria, especialmente fora das áreas ricas e empresariais, significa enfrentar diariamente uma realidade dura que muitos no mundo sequer imaginam. Para milhões de nigerianos, coisas simples como água potável, saneamento básico, eletricidade constante e ruas seguras não passam de luxos distantes. Em grande parte do país, bairros inteiros enfrentam cortes de energia que podem durar horas, e em algumas regiões, dias inteiros. É tão comum que os nigerianos até criaram um apelido para o problema: NEPA took light, uma expressão usada sempre que a luz desaparece inesperadamente, algo que faz parte da rotina de praticamente todas as famílias. A situação da água não é diferente. Em muitas áreas, especialmente nas periferias e nas regiões do norte, a água limpa é um recurso precioso. Famílias caminham longas distâncias carregando baldes e galões para conseguir apenas alguns litros por dia. Poços improvisados, águas de rios contaminados e cisternas sujas se tornam alternativas desesperadas, o que resulta em doenças frequentes como cólera, diarreia e infecções graves. Enquanto isso, grandes cidades como Lagos sofrem com enchentes constantes que misturam esgoto, lixo e água da chuva, transformando bairros inteiros em verdadeiros pântanos urbanos. E não para por aí. Em várias partes do país, ter acesso à internet é quase um privilégio.
A pobreza extrema é outro obstáculo brutal. Mais de 40% da população vive com menos de US$ 2 por dia, um valor que não compra nem o básico para sobreviver. Em mercados populares, esse valor mal paga um pacote pequeno de arroz, algumas batatas ou um pouco de óleo. Milhões de famílias enfrentam insegurança alimentar diariamente. Há dias em que simplesmente não há comida suficiente para todos. Comer 3 vezes ao dia é um sonho distante. Para milhões de nigerianos, comer uma vez já é motivo de alívio. Número 5. Curiosidades. A Nigéria é um país gigantesco, mas ainda assim guarda segredos que surpreendem qualquer pessoa que começa a pesquisar sobre ele. Uma das curiosidades mais impressionantes é que o nome Nigéria vem do rio Níger, o maior e mais importante rio da África Ocidental. O nome foi popularizado por uma jornalista britânica no século XIX e, desde então, passou a definir a identidade de todo um território. Outra curiosidade é que a Nigéria é dona de uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo, Nollywood. Produzindo milhares de filmes por ano, ela supera Hollywood em número de produções e só perde para a Índia. Os filmes são rápidos, baratos e extremamente populares em toda a África. Outra curiosidade impressionante é que a Nigéria abriga comunidades onde nascer gêmeos não é raro, é comum. A cidade de Igbo-Ora é conhecida como a Terra dos Gêmeos, pois possui a maior taxa de nascimentos múltiplos do planeta. Em algumas famílias, ter gêmeos se repete por várias gerações, e muitos acreditam que isso é resultado do consumo de um tipo específico de inhame local ou de bênçãos espirituais. Em muitas regiões rurais, ainda existe a crença de que fotografias podem capturar a alma. Pessoas mais velhas evitam câmeras e se afastam quando percebem que alguém está tirando fotos, acreditando que a imagem pode aprisionar parte de sua essência espiritual. Outra curiosidade fascinante é que a Nigéria possui uma das cenas musicais mais poderosas do mundo atual. O Afrobeat e o Afropop explodiram internacionalmente graças a artistas como Fela Kuti, Burna Boy, Wizkid e Davido. A música nigeriana é vibrante, dançante e cheia de identidade, mesclando ritmos tradicionais com influências modernas. Entre as curiosidades mais raras e intrigantes da Nigéria está o casamento com o espírito, um ritual ancestral presente principalmente entre povos iorubás. Nesse costume, uma mulher é considerada noiva de uma entidade espiritual, e por isso não pode se casar com homens até cumprir determinadas obrigações rituais. Ela participa de cerimônias, faz oferendas e segue regras específicas que variam conforme a tradição da comunidade. Por fim, a Nigéria também chama a atenção por possuir uma das maiores populações de pessoas albinas da África, algo que muitos estrangeiros nem imaginam. Em diversas regiões, especialmente no sul, é comum encontrar famílias com 2, 3 ou até mais filhos albinos. Porém, em algumas comunidades acredita-se que crianças albinas trazem azar ou carregam energia espiritual perigosa, o que pode resultar em discriminação, abandono e até violência. Número 6. Economia. A Nigéria tem uma das economias mais importantes da África, impulsionada principalmente pela produção de petróleo. O país é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, e essa riqueza subterrânea movimenta bilhões de dólares todos os anos. Mas apesar dessa abundância, a maior parte da população não vê essa riqueza chegar até suas mãos. É o que muitos chamam de maldição do petróleo. Enquanto o país é rico em recursos naturais, a vida do cidadão comum continua marcada por dificuldades, desemprego e falta de oportunidades. O petróleo representa cerca de 90% das exportações da Nigéria, mas emprega apenas uma pequena parcela da população. Isso significa que a economia depende demais de um único produto, ficando vulnerável às variações do preço internacional. Quando o barril cai, todo o país sente o impacto. Moeda desvaloriza, inflação dispara e o custo de vida sobe de forma brutal. Nos mercados populares, alimentos básicos como arroz, feijão e óleo duplicam de preço em poucos meses, tornando a vida das famílias de baixa renda ainda mais difícil. Enquanto o petróleo domina as exportações, a agricultura é o setor que sustenta a maior parte da população. Milhões de nigerianos vivem do campo, cultivando mandioca, inhame, milho, arroz, sorgo, cacau e amendoim, muitas vezes usando técnicas tradicionais e ferramentas simples.
Apesar de empregar uma enorme parcela da população, a agricultura sofre com falta de investimentos, infraestrutura precária, estradas ruins e acesso limitado à tecnologia e irrigação. Mesmo assim, a Nigéria é um dos maiores produtores agrícolas da África, mas paradoxalmente ainda depende da importação de alimentos, o que encarece ainda mais o custo de vida. Outra característica da economia nigeriana é a força do setor informal, responsável por grande parte das atividades financeiras do país. Mercados de rua, vendedores ambulantes, artesãos, mecânicos, costureiras e pequenos comerciantes movimentam a economia diariamente. O desemprego é alto, especialmente entre os jovens, criando um ciclo de pobreza difícil de romper. Apesar desse cenário desafiador, existem setores que mostram o potencial gigantesco da Nigéria. A indústria do entretenimento, conhecida como Nollywood, é a segunda maior produtora de filmes do mundo, ficando atrás apenas da Índia. Porém, enquanto esse setor avança, a realidade da maioria da população é outra. Salários baixos, infraestrutura precária, serviços públicos falhos e uma luta constante para conquistar estabilidade financeira. Número 7. Capital. A capital da Nigéria é Abuja, uma cidade planejada, moderna e completamente diferente do caos que domina muitas outras partes do país. Construída a partir da década de 1980, Abuja foi criada do zero para substituir Lagos como capital, com o objetivo de ser um centro administrativo mais organizado, estratégico e seguro. Localizada bem no centro do território nigeriano, a cidade foi escolhida exatamente por estar distante dos grandes conflitos regionais e por representar um ponto de equilíbrio entre as diversas etnias do país. Suas avenidas largas, prédios governamentais imponentes e bairros planejados dão a impressão de uma Nigéria quase futurista, uma imagem que contrasta fortemente com a realidade do restante do país. O símbolo mais famoso da capital é o Zuma Rock, uma formação rochosa gigantesca que se eleva a 725 metros de altura e é considerada o Guardião de Abuja. Vista de longe, essa montanha parece observar silenciosamente a cidade, tornando-se um marco cultural e turístico. Além dela, Abuja possui monumentos modernos como o National Mosque e a National Christian Center, duas construções grandiosas que representam a convivência, às vezes pacífica, às vezes tensa, entre o islamismo e o cristianismo no país. As estruturas chamam a atenção não só pelo tamanho, mas também pela arquitetura impressionante, repleta de domos, torres, vitrais e detalhes que parecem ter saído de uma obra cinematográfica. Além disso, a capital conta com shopping centers luxuosos, condomínios fechados e avenidas impecáveis, um contraste enorme quando comparado a outras cidades do país. Apesar dessa aparência moderna e organizada, Abuja também enfrenta desafios. A cidade cresce em uma velocidade tão rápida que a infraestrutura não consegue acompanhar. Bairros periféricos surgem sem planejamento, e novas áreas se enchem de trabalhadores que migram de todas as regiões em busca de emprego. Ainda assim, a capital representa uma Nigéria bem diferente, um país que tenta mostrar ao mundo sua face mais próspera, moderna e ambiciosa. Abuja é o símbolo de uma nação que deseja avançar, mesmo carregando problemas profundos que ainda precisam ser enfrentados. Número 8. Danças tradicionais. A Nigéria é um país onde a música e a dança fazem parte da alma do povo. Cada etnia possui seus próprios ritmos, passos e rituais, transmitidos de geração em geração como um patrimônio vivo. Uma das danças mais conhecidas é a batá, realizada ao som de tambores que carregam o mesmo nome. Cada toque do tambor transmite uma mensagem, e os passos rápidos e vibrantes representam a comunicação com os orixás. Os movimentos são fortes, marcados e ritmados, criando uma conexão entre os dançarinos e o mundo espiritual. Outra dança importante é a Gelede, um espetáculo curioso e impactante de máscaras coloridas, no qual homens se vestem como personagens femininos para homenagear o poder espiritual das mulheres e das mães ancestrais. No norte, a dança mais marcante é a Koroso Dance. Ela é feita com passos rápidos, giros intensos e movimentos que demonstram força e resistência física. Os trajes tradicionais do norte, com bordados, contas e tecidos brilhantes, deixam o espetáculo ainda mais impressionante.
Em festivais como o Durbar, que reúne cavaleiros, tambores e multidões, a Corozo se transforma em um verdadeiro show de energia, tradição e orgulho cultural. Já a dança Atilogwu é conhecida pelo dinamismo e pelos movimentos que desafiam a gravidade. Jovens realizam saltos altos, cambalhotas e torções ao ritmo da música, criando um espetáculo quase acrobático. Essa dança é tão intensa que exige treinamento desde a infância. Além dessas danças tradicionais, a Nigéria também possui estilos populares modernos que se espalharam pelo país inteiro e conquistaram o mundo. Os mais conhecidos são o shaku-shaku, o zanku, legwork e o kukere, ritmos que dominaram festas, casamentos e até as redes sociais. Número 9. Pontos turísticos. A Nigéria pode ser marcada por caos urbano e desafios sociais, mas quando se fala em turismo, o país guarda surpresas que muitos nunca imaginaram. Um dos lugares mais impressionantes é o Zuma Rock, localizado próximo à capital, Abuja, como já mencionado anteriormente. Para quem gosta de cachoeiras, a Nigéria oferece uma das mais belas do continente, as Erin Ijesha Waterfalls, também chamadas de Olumirin. Localizadas no estado de Osun, são formadas por 7 quedas d'água que descem por rochas cobertas de vegetação tropical. A trilha até o topo é desafiadora, mas ao mesmo tempo encantadora, com riachos, escadas naturais e vistas panorâmicas que parecem saídas de um filme. Muitos visitantes descrevem o local como um pedaço escondido do paraíso africano. No sul do país, próximo a Lagos, encontra-se o Lekki Conservation Center, uma reserva natural que abriga florestas, animais silvestres e a maior passarela suspensa da África. Caminhar pelo alto das árvores, observando macacos, aves e a vegetação densa, é uma experiência única, principalmente para quem está acostumado ao caos urbano de Lagos. A reserva funciona como um refúgio verde dentro da maior cidade da Nigéria e atrai turistas que buscam tranquilidade e contato com a natureza. Para quem ama história, o Museu Nacional de Lagos é uma parada obrigatória. Ele abriga esculturas, máscaras, artefatos e objetos sagrados que contam a trajetória dos principais povos nigerianos. Máscaras de bronze do Benin, instrumentos rituais iorubás e esculturas ancestrais revelam a profundidade cultural do país antes da chegada dos colonizadores europeus. E por fim, não pode faltar o Yankari National Park, o parque natural mais famoso do país. Localizado no estado de Bauchi, ele abriga algumas das últimas populações de elefantes da África Ocidental, além de búfalos, hipopótamos, babuínos e espécies raras de antílopes. O parque é conhecido por suas águas termais azul turquesa, chamadas Wiki Warm Springs, onde turistas podem nadar em meio à natureza selvagem. As paisagens variam entre savanas amplas, colinas rochosas e poços naturais, oferecendo uma das experiências mais autênticas de vida selvagem na Nigéria. Para quem busca contato com a natureza, Yankari é um dos destinos mais surpreendentes do país. Número 10. Culinária. A comida nigeriana é uma explosão de sabores intensos, aromas marcantes e combinações que refletem a força cultural do país. Num país marcado por boa grande parte de pobreza, a comida não é apenas alimento, é tradição, identidade e celebração. Um dos pratos mais populares do país é o Jollof Rice, considerado por muitos o rei da culinária africana. Feito com arroz cozido em molho de tomate, pimentão, cebola, especiarias e às vezes frango ou carne, o jollof é presença obrigatória em casamentos, festas e celebrações comunitárias. Ele é tão importante culturalmente que existe até uma disputa histórica entre países da África Ocidental sobre quem prepara a melhor versão. Mas, para os nigerianos, a resposta é óbvia. Ninguém vence o jollof deles. Outro prato muito consumido é o pounded yam, uma massa feita de inhame cozido e socado até ficar lisa, elástica e sem grumos. Ele é servido com sopas espessas, como a egusi soup, feita com sementes de melão moídas, folhas verdes, óleo de dendê e carne ou peixe. No sul, especialmente entre os povos do delta do Níger, pratos com peixe e frutos do mar dominam a mesa. A pepper soup, uma sopa extremamente apimentada feita com peixe fresco ou cabra, é consumida em diversas ocasiões, desde funerais até encontros informais. No norte, onde a influência islâmica é mais forte,
A culinária inclui pratos como suia, espetinhos de carne bovina ou de frango temperados com amendoim moído, pimenta e especiarias. Mas um dos traços mais marcantes da culinária nigeriana é o uso generoso de pimenta. Os pratos costumam ser tão picantes que, para estrangeiros, parecem quase impossíveis de comer. Para os nigerianos, quanto mais ardido, melhor. Afinal, para eles a pimenta é símbolo de força, energia e vitalidade. Em resumo, a Nigéria é um país de contrastes extremos. Um lugar onde arranha-céus modernos dividem espaço com favelas flutuantes, onde tradições ancestrais convivem com danças urbanas que viralizam pelo mundo e onde riqueza e pobreza caminham lado a lado todos os dias. Uma nação que, apesar de todas as dificuldades, possui uma beleza capaz de tirar o fôlego de quem coloca a Nigéria no seu roteiro de viagem. Este vídeo chega ao fim. Agora, conte-nos, o que mais chamou a sua atenção? Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.